Alô, comunidade do ICL Notícias, falamos diretamente da nossa redação em São Paulo, ou melhor, como vocês percebem, da biblioteca que fica aqui bem ao lado da redação. Daqui a pouquinho eu sigo para o estúdio, onde já estão a Gabi Varela e o Chico Sá. Vamos trazer todas as atualizações diretamente do Rio Grande do Sul, com os nossos repórteres Leandro Demori e Heloísa Vilela, lá em campo, com as últimas notícias. Boa noite para você que mora nesse país em que, em meio à desinformação promovida pela extrema-direita, vem uma boa notícia. Uma pesquisa mostra que a maior parte dos brasileiros faz a ligação entre crise climática e a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul. Esse é um dos destaques que nós vamos trazer daqui a pouco. Agora, outras notícias na voz do nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. O preço do negacionismo. Avisos de emergências climáticas como a do Rio Grande do Sul foram ignorados. Retratos do Brasil. Empresa sugere que empregados doem a própria cesta básica para ajudar as vítimas da enchente. Heloísa Vilela, direto de Canoas, mostra como os moradores se organizam para enfrentar esse momento de terra arrasada. Só de marmita já foi 4.000 marmitas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Boa noite para você que está chegando. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, meu querido Rodrigo Viana também. Boa noite, Gabi. Estamos a postos mais um dia para falar das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente vai conversar daqui a pouquinho com a Heloísa Vilela, lá de Canoas. Ela, inclusive, conversou com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, vai trazer novidades para a gente, acompanhou os trabalhos do voluntariado e também dos serviços do Estado e do governo federal que continuam sendo feitos por lá para amenizar, para mitigar os estragos que estão sendo ali efeitos das chuvas. Vai trazer todas essas novidades para a gente. A gente conversa também com o Guilherme Amado, entre os assuntos. A gente também vai falar de Rio Grande do Sul com ele, mas também tem novidade. A PGR denunciou os irmãos Brazão e também o Rivaldo Barbosa pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, e vem também uma pesquisadora conversar com a gente, a Nathalie Anterstel, a respeito de uma pesquisa do governo federal que já tinha saído no passado e que mostrou que o sul do Brasil seria fortemente afetado pela urgência climática, né, Chico Sá? Olha, os avisos são de, se pegar de 15 anos para cá, você tem pelo menos um documento importante por ano com previsão do que está acontecendo agora. Acho que agora chegou a hora, né, Rodrigo e Gabi, de alguém levar essa crise climática a sério. Que isso vire o grande assunto da eleição municipal. Já passou teremos em outubro, por favor. Isso aí, já passou da hora. Só para as pessoas terem uma ideia, essa pesquisa que foi encomendada pela gestão da Dilma Rousseff, portanto, em 2014. Olha quanto tempo. 10 anos. Exatamente, Rodrigo. Vamos voltar a falar sobre como foram as coisas durante o dia de hoje, né? Esse dia 9 de maio lá no Rio Grande do Sul, né? Não só Porto Alegre, mas também todo o estado. Exatamente. O Chico falou que essa questão climática tem que ser o grande debate nas eleições municipais, e a gente tem situações assim inusitadas. Hoje, Eldorado do Sul, município de 42 mil habitantes que fica ali no delta do Jacuí, que é o rio que deságua no Guaíba. 12 mil, desses 42 mil, 12 mil já haviam sido retirados da cidade. Hoje, o prefeito falou simplesmente o seguinte: esvazia a cidade, tem que tirar todo mundo. É como se a cidade deixasse de existir, Chico, pelo menos durante um tempo. A proposta do prefeito é retira, porque tem saque, tem violência, não tem água, não tem energia. É uma cidade que se inviabilizou
por uma emergência climática. É muito grave. Será que essas 42 mil pessoas vão voltar depois para Eldorado do Sul? Ou vamos ter que fazer outra cidade, em outro lugar? Olha, o Brasil precisa discutir isso a sério. Um projeto de 50 anos, levando em conta as emergências climáticas e estudando. Você vai deslocar populações, vai construir novas cidades? A China constrói, parece absurdo a gente falar, né? A China constrói cidades assim, ó, planeja e faz uma do zero. Aqui no Brasil nós fizemos Brasília, era a capital, mas estamos falando de cidades de menor porte. Então, distribuir todo mundo. Como está sendo a evacuação total de Eldorado do Sul, é um dos destaques que está agora na imprensa no final da tarde. Eldorado do Sul, ali bem próxima de Porto Alegre. Bom, esse é um debate que vai ser feito ao longo do ano. No dia de hoje, a gente tem sempre selecionado aqui uma imagem forte do dia. A imagem do dia hoje foi o resgate do cavalo Caramelo. Lembra que ontem a gente mostrou? Ele estava em cima do telhado, né? Hoje, uma equipe de bombeiros conseguiu resgatar e a gente tem as imagens. Olha como é que foi o resgate. Foi com um bote, até para surpresa de muita gente. Conseguiram acalmar o cavalo, colocar no bote e tirar ele dessa situação. Ele estava desidratado, muito cansado, né? Isso aqui foi uma imagem que dominou aí o interesse nas redes sociais durante todo o dia. Felizmente o cavalo foi retirado, agora está sendo tratado fora da água, em situação ali, olha aqui, ó, ele já recebe a hidratação ainda dentro do bote, antes de chegar à terra firme, vamos dizer, né? Então, o cavalo Caramelo foi retirado, está a salvo, está sob cuidados agora dos bombeiros e de técnicos veterinários, certamente, né? Ali no Rio Grande do Sul. Mas falando em cavalo, além do Caramelo, que está aqui, ó, essa aqui é ainda a imagem do Caramelo, logo depois que foi levado para tratamento. Surgiu hoje a imagem de um outro cavalo sendo salvo, Chico e Gabi. O vice, olha aqui, ó. Aí, ó. Olha essa imagem. O vice-prefeito de uma cidade lá do Rio Grande do Sul estava em Canoas como voluntário, porque Canoas, né, é um dos epicentros ali do problema. E ele é domador de cavalo. E quando ele viu esse outro cavalo, que não é o Caramelo, tá? É outro, dentro da água, ele pulou e ajudou a tirar o cavalo de dentro da água. Olha, era uma profundidade grande. O cavalo estava no limite ali para conseguir sair da água. A gente tem, acho que, o vídeo completo. Vamos ver no final como é que ele leva o cavalo para fora. Ele vai acalmando, vai conduzindo para fora da água e depois ele vai, olha ali, ele se aproxima, é alguém que conhece profundamente, né, o trato dos animais e consegue tirar. Isso aqui também ficou a salvo. Então são imagens que estão correndo o país, as pessoas além de muito condoídas, emocionadas com as histórias humanas, e a gente destaca, né, todos os dias, também a história dos resgates dos animais, cavalos, cães, gatos, né? A Heloísa disse que Canoas também tem uma grande quantidade de gatos e uma ligação forte com os animais. Bom, essa história, gente, dos cavalos ganhou as redes sociais, inclusive em Brasília. Pessoal ligado ao governo Lula. Especialmente a primeira-dama, Janja, postou várias vezes sobre o resgate. Olha, Janja, esse aqui acho que foi o terceiro tweet que ela fez, mas a Janja começou postando um vídeo, logo depois que o resgate do Caramelo acontece. Vamos ver o vídeo que ela colocou nas redes sociais dela. Vamos lá. Para quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia, o cavalo Caramelo está salvo, graças a Deus, aos voluntários, né, que a gente está desde manhã cedo, 6 horas da manhã, mobilizando todo mundo para retirar aquele cavalo de cima do telhado. E a gente conseguiu salvar mais uma vida. É isso aí, gente. Força Rio Grande do Sul. A Janja mostra, tem a imagem dela assistindo o resgate ali na televisão e depois ela grava esse vídeo ali andando no Palácio do Planalto e dá um recado, né? Contra as fake news, vamos divulgar a notícia e às vezes notícia boa, né? Nesse caso, notícia boa, mais uma vida foi salva. E depois a gente tem o vídeo, Chico, ela vai no ouvido do Lula durante uma cerimônia oficial e dá a notícia para o Lula. Vamos assistir esse outro também. Vamos lá. Olha lá. Também decorrimento de 4 parcelas de garantia. Se somaram... Era um evento com Haddad, com outras autoridades, inclusive para tratar do envio de recursos para o Rio Grande do Sul, e a Janja deu esse aviso, foi ali para avisar o Lula, né? Olha,
o cavalo foi salvo, né? Então, ela e o Lula, mas ela especialmente, tem uma ligação grande com os animais, né? Já tinham adotado aquele cãozinho lá de Curitiba, né? O cãozinho que sobe a rampa na hora da posse também. Exatamente. E agora, resistência, né? Resistência. E no Rio Grande do Sul resgataram outro agora, né? Ela levou um outro. Esperança. Agora tem resistência e esperança. Olha, é claro, isso também é uma pauta que mobiliza nas redes sociais. E muita gente dizia, a turma do governo não sabe usar as redes sociais. A Janja se cercou de gente que conhece como é que funciona a rede social. Então, vai falar dos resgates, das pessoas, dos militares, das tropas, da comida, mas vai colocar também essas outras mensagens que mobilizam, que chamam a atenção, porque todo mundo estava falando da história do cavalo. Rodrigo, é interessante esse momento, porque eu acho que junta duas coisas necessárias de comunicação, que é a história do cavalo, que é comovente, até une mais o país do que qualquer história, e a grande política, que é aquela da mesa do Lula liberando recursos. Uma coisa só não resolve. Não adianta 1000 memes, 1000 historinhas legais, se você não tem também a grande política e a caneta de governo forte. E o inverso acho que também é verdadeiro, Chico. Se você tem um governo forte, mas não consegue se comunicar, Gabi, então vai lá o Lula e fica só numa coisa muito formal. Estou ao lado dos ministros, liberando... Isso não dá mais. Isso também... Chega a alguns, mas a postagem dos animais, do resgate, essa coisa humana, mobiliza. É necessário. A gente sabe que essa falta de comunicação tem efeitos diretos, né? Na percepção da sociedade de como o governo está atuando também. Então, muito importante tudo isso. Total, Gabi. Então, é uma tentativa, e acho que nesse caso aqui, uma tentativa baseada na realidade, né? Não é ficar fazendo meme também no vazio, né? Resgataram, de fato, o cavalo caramelo, assim como estão resgatando milhares aí, Rodrigo, de pessoas. Que são os gatos. Os gatos, eu reclamei ontem porque não estava faltando gato nessa cobertura, mas eles começaram a aparecer. Acho que foram buscar essa imagem para você, hein, Chico, o pessoal aqui da nossa produção. Que coisa boa. Os gatos resgatados também aí em meio à enchente. E o próprio presidente Lula, nós temos, né, uma fala do Lula sobre o resgate do cavalo caramelo. Vamos ouvir. Nos últimos dias, ontem à noite eu fui dormir inquieto com a imagem de um cavalo em cima de um telhado. Ou seja, eu fico imaginando se aquele cavalo pensasse, como a gente imagina que são os pensamentos, o que aquele cavalo estava pensando, sozinho, em cima de um telhado. Eu não sei como aquela telha de brasilite não quebrou. E, sabe, e hoje eu fiquei sabendo que já salvaram o cavalo, conseguiram tirar o cavalo. Espero que ninguém monte naquele cavalo durante um bom tempo, porque ele merece um bom descanso. O presidente da República falando sobre o cavalo caramelo, pautado pela primeira-dama, sem dúvida nenhuma, e pela comoção. O Lula, de fato, a gente conhece, quem conhece o Lula sabe que ele fica preocupado com essas coisas mesmo, né? Provavelmente ele perguntou, e aí, Janja, salvaram o cavalo ou não salvaram o cavalo? Um presidente que conhece telhas brasilite. É isso que eu ia falar. Isso nada mais popular do que isso. Telhas brasilite. Eu ia falar eternite, mas é brasilite. É brasilite. Né? É isso aí. Então, mas realmente o cavalo foi salvo, o caramelo, e essa operação nas redes sociais que mostra um governo tentando atuar de uma forma um pouco diferente. E também é o que disse o Chico, as duas coisas juntas. Atua mandando as tropas, colocando estrutura, caneta na mão, libera 50 milhões para o Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, está fazendo o diálogo nas redes sociais. E sabe que tem até uma boa notícia, né, gente? Apesar do festival de fake news promovido pela extrema-direita, a gente ontem debateu isso aqui com o ministro, né, com o Paulo Pimenta, Gabi. Também foi tema do Em Detalhes de hoje, Rodrigo. Importantíssimo. Às 10h30 da manhã. Muito importante. Né, porque a gente fica eu fico aflito, né, porque tem tanta coisa séria para a gente tratar, as coisas acontecendo, e o governo tem que gastar energia para rebater fake news. Não é só o governo, os políticos. General, eu vi hoje o general, o chefe do Exército, falando, olha, as fake news atrapalham demais. O próprio Paulo Pimenta deslocou tropa para atender uma notícia que era mentirosa, que estava sendo espalhada pelas redes sociais. Então, atrapalha demais. Mas o interessante é que, apesar do festival de fake news, etc. e tal, o governo federal está sendo bem avaliado na reação à tragédia. A pesquisa da Quest, né, perguntou como é que você avalia a atuação do governo federal no enfrentamento da tragédia no Rio Grande do Sul. 53% tem uma avaliação positiva, 24% regular
e 23% negativa. Inclusive, a Quest mostrou que na região sul, o Lula subiu a popularidade dele, provavelmente por causa disso, porque mostrou uma reação madura, de estadista, de governo, sem ficar fazendo confusão, se reuniu com o governador, com o prefeito, levou os ministros, e a avaliação na pesquisa Quest é de que o povo considera positiva a reação do governo federal. E outro dado interessante também da mesma pesquisa Quest mostra que, apesar do negacionismo climático promovido por lideranças parlamentares, gente da extrema-direita, o povo não está embarcando. Olha o que diz a pesquisa aqui. Se você acha que tem ligação entre a tragédia do Rio Grande do Sul e as mudanças climáticas globais, a pergunta é essa. Sim, totalmente, tem ligação, 64%. Então, 2/3 dos brasileiros. 30% dizem sim, em parte tem ligação, né, a mudança climática com a tragédia do Rio Grande do Sul. E 5%, um pouco. Só 1% dizem que não tem ligação nenhuma. Portanto, essa pesquisa indica que o negacionismo climático está derrotado. Por isso que outro dia um prefeito, a gente até mostrou aqui, falou o seguinte, se tem gente que ainda pratica o negacionismo climático, venham aqui para o Rio Grande do Sul que eu vou mostrar para vocês. Lembra? O prefeito de Canoas. De Canoas. Falou exatamente isso. Estão querendo dizer que não tem problema climático no planeta? Venham para cá, para vocês verem o que está acontecendo. E a pesquisa mostra exatamente isso. Então, essa pauta a extrema-direita vai ter que abandonar. Por isso que eles saíram do negacionismo e começaram a inventar a história de caminhão, do Brasil negou o apoio do Uruguai. Eles estavam sem pauta, ficaram sem pauta. Eles fugiram dessa. Eles fugiram dessa aqui. Dessa questão técnica, porque normalmente nas conspirações da extrema-direita não cabe isso aí. Uhum. Então, eles fugiram e correram por caminhão para outra parte. Estão barrando o caminhão e tal. Então, olha, é uma boa notícia. A realidade, quer dizer, é uma boa notícia no meio de uma tragédia. Mas eu digo boa notícia no sentido de que as pessoas estão ligadas à realidade, não estão na estratosfera acreditando no negacionismo climático, Gabi. Bom, falando em negacionismo, quem pratica negacionismo e malandragem são alguns empresários, né? Hoje, a apuração da nossa colega Juliana Dalpiva, no ICL Notícias. A indústria de calçados, Grendene. Sabe o que ela fez, Gabi? Isso aqui a gente mostrou, né, desde cedo no site. A Grendene sugeriu que os empregados das fábricas, eles têm várias fábricas no Brasil, principalmente de sandália feminina, né? Olha só, funcionários, vocês não querem doar a cesta básica que vocês recebem, que é um direito trabalhista negociado com os funcionários, vocês não querem doar a cesta básica de vocês para os desabrigados no Rio Grande do Sul? A Grendene fatura milhões. A família dona da Grendene, o empresário, tem avião. Né? É um multimilionário. A Grendene tem que doar. Aliás, se as pessoas quiserem doar suas cestas básicas, muito bem. Mas não pode ser uma imposição ou uma sugestão, como fez o RH da empresa, para os funcionários. Olha em que mundo que estão alguns dos empresários brasileiros, Gabi. É uma aula do neoliberalismo, como é que funciona, né, Chico Sá? Agora, só para a gente não esquecer, os irmãos Grendene, eles doaram R$2 milhões para a campanha do Bolsonaro lá em 2022. Para a campanha do Bolsonaro, eles foram rápidos em doar. Agora, na hora de doar... Só para a gente lembrar. Eles querem que os funcionários façam agora. Exato. Gente... É um negócio assim... $1 milhãozinho de cada um. Os funcionários doam e eles faturam em nome da... Quem vai lucrar... É a marca. Com imagem é a marca. Então, digamos que são bem espertos. É uma malandragem... Para dizer o mínimo. É uma malandragem empresarial no meio da tragédia, né, gente? Falando em ações do governo, aqui só para a gente concluir essa passada pelas principais notícias do dia. Daqui a pouco nós vamos com a Heloísa Vilela, ao vivo, lá de Canoas, na Grande Porto Alegre. Teremos imagens também do Leandro Demore, ele está se deslocando hoje. O Demore está no interior, a Heloísa na região da capital, mas em Canoas. Vamos conversar lá com os nossos repórteres no Rio Grande do Sul. Notícia que vem também do governo federal, que é uma preocupação. Arroz. O presidente Lula assinou uma medida provisória autorizando a compra de 1 milhão de toneladas de arroz no exterior. Principalmente a ideia é comprar aqui dos parceiros do Mercosul, para chegar rápido e para a gente privilegiar aqui o comércio mais próximo, né? O ministro Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, diz que o Lula autorizou a Conab, que é o órgão responsável pelos estoques no Brasil, e que foi desmontada no governo Temer e no governo Bolsonaro,
Mas o presidente Lula autorizou a Conab a importar 1 milhão de toneladas de arroz para suprir o mercado interno em face da perda da lavoura no Rio Grande do Sul. E ele está trazendo essa repercussão, já tem os detalhes, isso vai vir através de medida provisória. Importante, sabe por que isso aqui é importante? E diz o Paulo Teixeira, e eu também já estava vendo isso ontem nas redes sociais. É importante para tranquilizar o povo frente às fake news da extrema-direita. Por quê? Por que Paulo Teixeira falou disso? Porque olha que já está circulando nos grupos de zap dos bolsonaristas. Isso aqui eu recebi ontem na internet, essa pessoa não está apoiando isso, está denunciando, na verdade, está dizendo assim, já começou, olha aí, é a nova. Eles saíram dos caminhões, tem caminhão barrado, depois teve a história do Uruguai e agora começaram com a história do arroz. Estamos acompanhando a catástrofe no Rio Grande do Sul, sabemos que o Rio Grande exporta 75%, com a perda da safra, o Brasil pode sofrer. A realidade é que o pouco que restou dessa safra vai ser distribuído para os mercados que quiserem pagar mais. Então, estoquem arroz, se preparem para alta nos preços e até para falta de arroz. Tem uma campanha dos bolsonaristas para que as pessoas corram para o supermercado e comprem, façam estoque. É para promover uma especulação e uma corrida antes do governo conseguir importar. Por isso tem que ser rápido, o governo tem que importar rapidamente, porque os bolsonaristas estão apostando nisso. Então, é uma preocupação. Realmente o arroz é a base da alimentação dos brasileiros, né? Então não pode faltar arroz. Então é importante que isso seja feito com bastante rapidez. E Gabi, só para a gente concluir mesmo agora, o governador do Rio Grande do Sul, hein? O Lula vai lá, se coloca com ele sem ficar fazendo partidarização, os dois ficam juntos, né? Agem junto. Ele nunca fala o nome do Lula. O Eduardo Leite jamais diz assim, obrigado, presidente. Não, ele só fala para dizer, queremos que o governo federal atue, venha imediatamente durante a madrugada com os helicópteros. Aí ele passa a responsa pro Lula. E tomou um puxãozinho de orelha, né? Também. Mas você viu quem é que ele gosta de agradecer? Nós temos aqui na tela, Gabi. O Lula ele não cita pessoalmente, mas olha quem que o Eduardo Leite citou pessoalmente. Nós temos aqui a postagem dele. Olha para quem que ele endereça a postagem. O dono do X. O dono do X. Não é à toa, né? Claro, ele sabe. Eduardo Leite, ele faz uma postagem em inglês e depois a outra em português. Thank you, Elon Musk. Muito obrigado, Musk, pela doação de 1.000 antenas de internet via satélite Starlink. Como os equipamentos virão com serviços de dados incluídos durante todo o período de calamidade, serão de extrema utilidade neste período de reconstrução do nosso Estado. Parece uma postagem ok, está agradecendo, mas não é, gente. Isso aqui, Chico, o que ele está fazendo com isso aqui? Por que ele fez essa postagem? Ele está caindo nos braços do eleitorado bolsonarista, que é parte do eleitorado dele. E é uma postagem altamente política. Para quem estava na dúvida se politiza ou não politiza, o Eduardo Leite politizou geral. Não há postagem dele agradecendo o dia a dia das doações. Por que ele escolhe exatamente essa? Porque é uma maneira de cutucar o Lula. Temos que lembrar que há pouco tempo rolou aquela novela Governo Federal versus Elon Musk. Então, ele vai direto numa provocação ao governo federal, que está ajudando o Rio Grande do Sul nessa hora, e numa postagem altamente política. Isso é 100% política partidária nesse caso. Mas ele diz para não politizar, né? Que não é para politizar, não é hora de apontar culpados. O homem fala que não é para politizar e agora vem com essa. Não, ele não quer que os outros politizem para cima dele, porque ele não quer que lembrem que ele modificou o Código Florestal, modificou o Código Ambiental, não investiu em prevenção. Isso ele não quer. Não, isso aí é politização. Agora, trazer o Elon Musk, que está não só atacando o Lula, como atacando o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira. Quando ele faz esse agradecimento, ele vai dizer, poxa, mas eu não posso agradecer? Ele doou mesmo? Não se faça de tonto, né, Eduardo Leite, no meio dessa confusão toda. É claramente para tomar e ficar do lado dos bolsonaristas, para não parecer que ele é amiguinho do Lula. Eu acho que ele deve ter feito alguma pesquisa, né, Gabi? Exatamente. A Suelen Ferreira comentando aqui, ela lembrou, né, as operadoras de telefone brasileiras, inclusive, abriram o sinal desde o começo das enchentes, mas o governador agradece só ao Elon Musk. Pois podia falar, obrigado, Vivo, Oi, claro, por terem aberto o sinal, né, porque você podia pegar o sinal de uma, né, todo mundo. Obrigado, Felipe
Felipe Neto. Obrigado, Felipe Tá Neto. mandando água pro Estado. Ou até obrigado, velho da van, se quiser. Não, mas não, é Elon Musk. É Elon Musk. Então a escolha suspeita, né? É, suspeitíssima. O Eduardo Leite, não vamos politizar, mas ele está politizando o tempo todo com aquele jeito de bonzinho, não engana ninguém. Não engana ninguém, né? Foi eleito, inclusive, por um triz reeleito, com o voto do pessoal do PT, que o adversário era tão ruim que acabaram votando no Eduardo Leite. Mas essa situação que nós estamos, Gabi. Que situação que nós estamos, viu, Rodrigo? Não é fácil, não. A gente vai voltar a conversar em loco em Canoas. A Heloísa Vilela já está aqui com a gente. Lá tem mais de 20 mil desabrigados, né? A gente tem desalojados, perdão, né? A gente tem falado sobre isso. Muita gente para ser resgatada. Está sendo muito importante também, além de todo esse trabalho que a gente relata aqui, o trabalho voluntário. A Elo esteve, inclusive, na Associação do Bairro Jardim Atlântico hoje, que virou um centro de distribuição. Elo, boa noite para você. Quero perguntar onde você está. Parece que você está num lugar agora com estrutura, né? Para poder conversar com a gente, acesso à internet. A gente quer saber como é que foi o seu dia e onde que você está agora. Olha, primeiro eu quero saber se vocês estão me ouvindo direitinho. Super bem, Elo. Ótimo, Muito então vamos bem, lá. Eu estou dentro da sede. Eu estou dentro da sede da prefeitura porque aqui tem uma boa internet, porque hoje ao longo do dia inteiro foi bem difícil usar a internet. Eu passei em alguns lugares que de vez em quando tinha uma internet melhor, mas está bem raro isso. Vamos ver. O Elon Musk não chegou por aqui ainda não, viu, pelo não visto. Não tem antena do Elon Musk aí em Canoas, né, Elo? Pois é, mas também não precisa chegar não, pode ficar longe mesmo. Mas hoje eu estava tentando assim entender, porque a gente vem falando aqui, né, que 2/3 dessa cidade onde eu estou ficaram debaixo d'água. E ainda assim, a gente tem uns 20 mil não, a gente tem um número de desabrigados, cerca de 20 mil, que não corresponde a 2/3 da população. Né? A população aqui tem uns 350, 360 mil, então só 10 mil já seria, né, 35 mil. Então, cadê esse pessoal? E aí é que tá, esse pessoal está todo na casa de parentes, de amigos, de vizinhos, e existe um trabalho enorme sendo feito. Hoje eu conversei muito com a Gisele, que me levou para ver o que está acontecendo, ela que trabalha muito de perto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Vereadores aqui de Canoas. E a população aqui se organizou justamente para poder dar abrigo a todo mundo. Acontece que quem está com gente em casa também está com problema de água, muitas vezes com problema de gás, não tem, o gás está caríssimo, com problema para comprar comida, como vai alimentar de repente 10, 15, 20 pessoas, né? Então eles estão se organizando não só para coletar produtos de alimentação, a roupa, colchão, tudo isso que as pessoas precisam, especialmente fraldas e produtos de higiene, para coletar isso tudo por conta própria e distribuir, porque eles não conseguem pegar nos centros, nos locais oficiais que estão recebendo essas pessoas. Então, por conta própria, a sociedade aqui, grupos sociais, né, comunidades estão se unindo e fazendo esse serviço. Então, ela foi me levou para ver como é que isso está acontecendo, como as casas das pessoas estão sendo usadas para abrigar essa gente toda. Oi, Elô, daqui a pouco nós vamos mostrar, né, Gabi, Chico, imagens, né, entrevistas que você fez ao longo do dia aí em Canoas. Mas eu queria te perguntar uma coisa, né? A gente já mostrou que as simulações indicam, né, os estudos indicam que pode levar 30 dias para os rios baixarem e voltarem para o seu leito normal. Tanto em Porto Alegre, o Guaíba, quanto aí em Canoas, que são outros leitos, outros rios, né? Essa população, será que já caiu a ficha para o povo que vai ter que ficar um mês dessa forma? Quer dizer, gente abrigada na casa dos amigos, sem água potável, dependendo de caminhão-pipa, dependendo de distribuição de água. Você conseguiu já conversar com as pessoas? Elas estão entendendo isso? Elas estão achando que assim, em 2, 3 dias vai estar tudo regularizado? Como é que está isso? Até o preparo psicológico para você passar um mês, pelo menos, nessa situação de precariedade, Elô, para não dizer mais, né? Pois é, Rodrigo, isso é algo que sim, tem chamado muito a minha atenção, provocado muita preocupação, porque 30 dias você deu numa perspectiva otimista. Aliás,
muito otimista. Os bairros que estão debaixo d'água aqui, a melhor previsão, a mais otimista da prefeitura, são 45 a 60 dias. Então, quem morava nessas casas que estão debaixo d'água, que são 2/3 da cidade, não terão para onde voltar durante pelo menos 60 dias. Depois desses 60 dias, elas vão lá ver o que aconteceu, ver se é possível limpar alguma coisa. Muitas casas são de madeira, não existirão mais. Hoje estava conversando comigo um especialista falando, talvez essas pessoas nem encontrem mais onde é que estava a casa delas. E eu conversando hoje com uma dessas pessoas que está abrigada na casa dos outros, ele me falou, mas daqui a 30 dias a gente volta, a gente limpa a casa. Isso é uma ilusão. Essa possibilidade não existe. Eles não poderão voltar daqui a 30 dias. Todas essas pessoas que estão abrigadas nas casas das outras e as que estão nos abrigos oficiais, pouquíssimas delas poderão voltar. Voltarão as que moram em casas de 3 andares ou 2 andares, onde vai ser possível ficar no segundo andar enquanto você faz uma limpeza profunda no primeiro, porque você sabe, depois de uma inundação dessa, você tem problema de mofo, de fungo, coisas com as quais a gente não pode conviver, senão a gente tem problemas respiratórios seríssimos. Então, você vai precisar limpar os escombros em torno dessas casas, você vai ter que tirar carro que ficou ali e que não serve para mais nada, e são muitos, as geladeiras, olha, a lista é muito longa. Mentalmente é até difícil, né, Chico, de a gente pensar no que essas pessoas vão viver ainda, né, Elô? Exatamente, elas não têm noção, acho que muito pouca gente tem noção. Algumas pessoas que estão dando assistência sabem disso. E agora você imagina, você tem pessoas que cederam parte da casa para abrigar as outras, você tem gente que está junto com os parentes, você tem outros que estão nos abrigos, em galpões que tem 1.200, 1.500, 1.700, 2.000 pessoas cada um. Você imagina o que vai ser isso daqui a 3 semanas e depois de 3 meses? Aí é que você tem que ter Ô, Elô, aí vai precisar de governo. Governo com G gigante. Governo com G mais gigante de todos os tempos. Governo que tem uma política habitacional, não com os juros que ontem uma senhora lá das beiradas do Taquari reclamou. Ela reclamando, por coincidência, 1 hora depois, o Campos Neto decidiu não baixar os juros como deveria. Ficou apenas em 0,25%. 0,25% o percentual. Com essa política de agora, com esse pensamento do governo estadual, que é privatista, que é pelo Estado mínimo, onde essas pessoas vão morar? Com esse governo não tem moradia. Não tem a menor chance. Já existe gente aqui pensando mais adiante, né? Hoje eu estava vendo a descrição de um projeto que ninguém sabe se é possível se realizar, mas a Universidade de Ubra, onde você viu ali, a gente visitou, né? E tem 5 prédios onde essas pessoas estão abrigadas. Essa universidade, ela quase faliu, ela está praticamente vazia. Existe ali uma operação da Escola de Medicina, mas pouco mais, porque eles estão fazendo muito ensino à distância. Então, existe uma proposta, porque o terreno é do governo federal. Pegar aqueles prédios e transformar, fazer uma obra e criar moradias populares para botar esse povo lá. Agora, a universidade vai querer conviver na área onde está o campus hoje, com essas moradias populares, você já viu que vai dar briga, isso vai ser problema. Mas essas pessoas vão precisar de um lugar para viver, não poderão ficar, né? Isso é muito importante, Elô, esse relato que você traz, né? É muito duro. Hoje, inclusive, de manhã, teve um pouco um paralelo com o Demore, né? Que o Demore já está vivendo um pouco, né? Viveu nesses dias de reportagem um pouco do que a Elô não consegue ainda, porque a gente tem a perspectiva de que isso aconteça em 40 dias. Agora, se o Demore trouxe todas aquelas imagens que a gente, inclusive, vai trazer daqui a pouco também, de como as casas foram atingidas, de como o nível que a água chegou e tudo isso, imagina só depois de 40 dias, né? O que a Elô falou, é uma destruição completa. Então, isso é fundamental, a gente trazer essa perspectiva. Agora,
Trazendo aqui um pouco da reportagem do que a Elô percorreu hoje, ela teve hoje na Associação do Bairro Jardim Atlântico, que virou um centro de distribuição, e ela conversou com duas pessoas ali, a Cris Gomes e a Amanda Graciano, que são duas voluntárias. Vou chamar esse vídeo para a gente assistir e voltar a comentar. Você tem ideia quantas pessoas vocês estão atendendo aqui mais ou menos, ou não dá nem para contar? Sinceramente não dá nem para contar. Só de marmita já foi 4.000 marmitas. Tá chegando aqui agora uma outra leva de marmita. O pessoal veio trazer? O pessoal faz em casa e traz para cá. Exatamente. Vamos ver o que tem aqui então. Tudo assim, ó. Tudo arrumadinho. Com a data, para ninguém comer nada estragado. E com carinho, né? Porque tem até coraçãozinho na tampa. Você que fez? Sim, a gente fez. Vamos ver aqui então como é que é. Quantas marmitas vocês estão? Opa, tá chegando cobertor aqui também. Colchão, perdão. A gente distribuiu hoje 90 marmitas e a gente vem distribuindo marmita ao meio-dia e lanche à tarde também para os abrigos e para os pessoais que estão abrigados em condomínios também, que receberam os familiares. Vocês estão fazendo isso na sua casa? Sim, é tudo na casa da Josi, que está ali me ajudando também. A gente organizou lá o pessoal e a gente está fazendo tudo em casa mesmo. A gente estava comentando aqui, enquanto as imagens estavam passando, né, o coraçãozinho ali também, o arroz e galeto, arroz e galeto, estava escrito, e aí do lado o coraçãozinho, né, você vê uma coisa tão sutil ali, né, tão talvez pequena, mas em meio a todo esse caos que está se passando, as pessoas tentam, essas pessoas estão voluntariando em pequenos gestos, né, aí, ó, arroz e galetos na marmita, né, hoje que foi entregue nessa associação que a Elô estava visitando. Era uma associação ou é uma casa mesmo, Elô? É uma associação, inclusive a história é muito interessante, é uma associação que estava fechada, porque a pessoa que cuida da associação é um político aqui de Canoas. E esse pessoal, sabe o que eles fizeram? Meteram o pé na porta, ocuparam e estão transformando essa associação de fato, de verdade agora, numa associação que atende associados e outras pessoas. E é tudo feito, gente, com um carinho, com um cuidado. Vocês viram aí o capricho das marmitas, mas a distribuição, a arrumação das roupas, tudo separadinho, bonitinho. Você vê que é vizinho cuidando de vizinho, é gente que mora por ali, dando uma assistência a quem perdeu tudo e veio morar perto deles. É realmente, e um trabalho de muita resistência também, sabe? Porque não vamos aceitar que um lugar como esse esteja fechado por capricho de um político. A gente vai lá meter o pé na porta e fazer o que precisa ser feito, sinto muito. Eu achei incrível esse pessoal e eles estão atendendo muita gente, muita mesmo. Ô Elô, então você mostrou aí pra gente, explicou aí o contexto, é uma associação de moradores que estava fechada e foi reaberta pela comunidade. E quem perdeu a casa, muitas vezes, como você explicou, está sendo acolhido na casa de quem pode ajudar. As famílias que mantiveram, né, que mantiveram alguma estrutura, né? São as famílias acolhedoras. Heloísa conversou com o Gilson Alves, que está numa dessas casas com mais 10 pessoas. Vamos assistir, depois você comenta, Elô. Então a gente está com o colchão no chão, sabe? Mas temos dentro de casa, temos vivo, né? Que é importante, que lá não sobra nada. Tá vivo, né? Exato, não perdi nada, perdi meu carro, perdi tudo, sabe? Tudo, não fiquei sem nada. Na verdade, eu não, todas as pessoas. Todas essas pessoas. É quase 2/3 da cidade, né? Infelizmente, sabe? A gente, como está perder as coisas, a gente consegue de novo. Mas e as pessoas perderam a vida? Essas pessoas não voltam mais. O Gilson, então, está na casa, ele perdeu tudo, está na casa de outros, né, Elô, que estão acolhendo a ele e a família dele. Ele explica aí, perdeu tudo, né, em Canoas? Exatamente, perdeu tudo e essa casa onde ele está, com essas outras pessoas, ele está num pedaço da casa, na verdade, né? A dona da casa saiu, ocupou só a parte da frente da casa e deixou toda a parte de trás para eles ocuparem com essas famílias. Ele conseguiu até um fogareirozinho de uma boca só. Tem ali 2 panelas, com isso eles fazem uma refeição para todo mundo, eles têm algumas crianças que estão com eles, e eu achei interessante porque ele tem uma consciência muito clara a respeito do motivo pelo qual ele está ali, né? De quem é que está pagando por que tipo de negligência.
Eu achei isso muito interessante, acho que a gente tem essa fala dele também, não tem? Temos essa fala, Elô, e também ele está ali entre... O Rodrigo estava mostrando na nossa abertura uma pesquisa da Quest, né, que ele citou, mostrando como a maioria dos brasileiros, o Gilson também é um desses brasileiros que acredita que as enchentes não vieram do nada. Então vamos assistir esse vídeo que a Elô está comentando aqui, vamos ver. O grandão estão destruindo e ninguém enxerga. No governo passado mesmo, olha porque eles mataram lá para cima, aquilo ali vai afetar nós aqui embaixo. Lá para cima onde? Lá para o Amazonas. Olha que quantos desmatamentos tiraram, de quantos 1.000 hectares de terra derrubaram lá, para quê? Para criar gado? Lá estão bem, tem dinheiro, e o pobre aqui embaixo. Faz a ligação entre os desmatamentos. O Gilson trouxe tudo o que estava faltando, né? Para explicação mais simples e popular do que a dele, não tem. Ele entendeu tudo e transmitiu para a gente. É isso, ele resumiu tudo. E não é só na Amazônia, não, lá nos arredores. Tem um projeto de um deputado tucano, vou lembrar o nome dele daqui a pouco, que determina também o fim dos campos nativos, incluindo o Rio Grande do Sul. Sim. Então, essa bancada, esse povo tem 25 projetos de lei do PL e do PP, um relata, o outro é autor, em dobradinha, ou seja, no esquema organizado, para acabar com o IBAMA, órgão de proteção, para acabar com parte da Amazônia, sabe? Então, é uma coisa organizada para destruição. Vamos ver se essa tragédia consegue mudar a cabeça deles. Porque, pelo jeito, as pessoas compreenderam da maneira mais trágica, né, Elô? Mas o Gilson está lá, olha, entendi sim. O grandão lá em cima, que ele fala, é o grandão lá em cima, o pessoal lá que está desmatando a Amazônia. Estão fazendo lá, e a gente aqui embaixo no sul, pobre do sul, está sem casa, Elô. Bela explicação do seu Gilson. Ele conseguiu juntar de uma maneira muito clara, muito objetiva, o problema do meio ambiente cortado pela estrutura de classe, né? Sim. Que é isso. Nessa divisão de classe, no imediato, quem vai pagar o pato maior são as pessoas mais pobres. Agora, no fim das contas, o que esses... Desculpa, gente, esses imbecis não levam em consideração é que a vida deles, dos filhos e netos deles, também está sendo comprometida. A possibilidade de continuar existindo aqui nesse planeta para gerações futuras da família deles também está sendo comprometida. Então, assim, é impossível e não tem como entender a cabeça dessa gente. Isso aí. É isso, né, gente? Desculpa, eu não tenho como não citar aqui, né? Mas é racismo estrutural, né, gente? Até o Silvio Almeida já explicou isso muito bem em outras oportunidades, né? Em outras enchentes que a gente já teve, essa não é a primeira, é certamente, talvez, a mais grave. Mas a gente precisa falar sobre isso, sobre como essas pessoas são as mais atingidas, né? De como esse termo que quem defendeu, inclusive, a primeira vez foi Aniele Franco e aí depois o Silvio Almeida também veio em defesa para mostrar a importância. Gabi, pense na perspectiva da pergunta do Rodrigo, né? Na conversa com a Elô. Daqui a 45 dias, 60 dias, quando as águas descerem e tal, aparentar uma certa normalidade, quem são as pessoas que vão precisar de casa? Isso. Simples assim. É isso. Assim, uma grande multidão de brasileiros. Quem é mais afetado de forma mais severa pela enchente, né? É simples. Aliás, o Silvio Almeida esteve lá no sul, né? Isso. Não é isso? Hoje o ministro dos Direitos Humanos esteve em Canoas, de lá voou para Porto Alegre. A gente tem imagens aqui, que são imagens feitas pela equipe do ministro. E depois ele falou também de abusos, infelizmente também, Elô, abusos, né? Abusos sexuais, inclusive, contra mulheres em alguns desses abrigos, né? O Silvio Almeida falou sobre isso tudo, a gente tem as imagens e a fala dele. Vamos ouvir? Casos que chegaram a nós foram os casos relacionados a abusos, né, ocorridos principalmente em relação a crianças dentro de alguns abrigamentos. Nós queremos dizer o seguinte, foram casos pontuais, mas que a polícia, as autoridades policiais já estão tratando do problema, as pessoas, os suspeitos foram presos e, portanto, o nosso trabalho agora é garantir que crianças, adolescentes e mulheres tenham a sua segurança reforçada quando nesses abrigamentos.
Elô, quer falar sobre isso? Você ouviu alguma coisa sobre esse tipo de abuso? Ouvi sim. Hoje eu conversei muito com uma pessoa que está acompanhando muito de perto o que está acontecendo dentro dos abrigos. E ela me confirmou que realmente houve pelo menos um caso de uma pessoa dentro da Universidade Ubra, um homem que estava se masturbando dentro do abrigo, na frente das pessoas, e o pessoal lá de dentro se encarregou de retirá-lo do local. Tá? A gente precisa entender também uma outra realidade que está acontecendo aqui. Existem 2 ou 3, mas 2 grandes facções do crime organizado aqui. E elas nunca se misturam, elas ocupam áreas diferentes da cidade. Só que agora, com essa tragédia, está todo mundo junto e misturado, né? Porém, nos abrigos, lá na universidade, que é muito grande, eles se separaram e estão, cada facção, tomando conta de uma área. E agora eles decidiram que não vão permitir mais esse tipo de abuso. Então tem um grupo é uma loucura, né? Mas tem um grupo, uma facção que está na entrada de um dos banheiros, que é o banheiro feminino, outro no banheiro masculino, para não permitir que os homens entrem no banheiro feminino e que haja algum tipo de confusão. Porém, as autoridades foram alertadas, existe a presença da Polícia Civil, que eu vi que eles estão lá e a qualquer tipo de clima que surja, eles interferem. Então, existe esse problema e é como eu estava discutindo com essa pessoa que está acompanhando, né, a situação dentro dos abrigos. Isso espelha a realidade que a gente vive. A gente falou disso aqui ontem, né? Espelha a realidade do mundo machista, patriarcal, onde a violência contra a mulher é um disparate, lidera o mundo nos seus índices e é de se esperar, infelizmente, que isso também se repita nesse microcosmo dos desabrigados. Infelizmente, é um traço perverso da nossa sociedade. Agora, o ministro Silvio também, Almeida, falou também dessa preocupação, sabe? Que a gente começa a ter cada vez mais com o futuro próximo, com o que vai acontecer. E ele falou muito disso hoje. Ele falou que o sofrimento, a dor, isso tudo ainda vai vir e vai ser um período muito difícil. Ele disse textualmente, quando as águas baixarem, vai começar um período muito difícil, de um luto profundo, porque as pessoas vão ter uma noção muito mais clara do que elas estão enfrentando de fato, e o esforço, o sacrifício, a dificuldade da reconstrução, como ele colocou, que não é só uma reconstrução material, mas é uma reconstrução espiritual também, do ser humano como um todo, da sociedade, da fábrica, do tecido social. Então, assim, é a perder de vista o prazo que a gente tem pela frente para uma real reconstrução dessas áreas do Rio Grande do Sul. Elô, que importante isso que você traz. Eu até estava acompanhando a Débora Diniz, né, que é uma pesquisadora muito importante, pesquisadora em relação ao aborto e também a questões de gênero especificamente, e ela estava falando sobre essa história, né, dessas denúncias contra meninas e mulheres também em abrigos, e eu acho que ela toca num ponto fundamental que vai ao encontro disso que você disse, que é o quanto desastres, emergências, inclusive emergências climáticas, elas exigem respostas com lente de gênero. E aí, o que isso quer dizer, né? É que a gente tem que olhar para essas pessoas e entender que essas pessoas que estão resgatadas, que estão nesses abrigos, elas não são iguais, né, na sua vulnerabilidade e necessidade. E é isso que a gente está olhando quando a gente está falando de mulheres ali. Não dá para colocar todo mundo ali, né, como se fosse da mesma... Não dizer que não podem conviver, né, mas eu digo assim, dar respostas para essas pessoas como se todas elas tivessem o mesmo tipo de vulnerabilidade. E essa é uma realidade nossa, né, Elô, como mulheres, de que a gente vive isso na sociedade, exatamente isso que você está dizendo. Está se refletindo dentro desses abrigos também. Políticas públicas do lado de fora, né? A gente precisa dessas políticas e também isso é uma necessidade que se mostra urgente, né? Necessária, importante mesmo que o Silvio Almeida esteja de olho nisso. Importantíssimo. Ele disse que vai propor medidas concretas muito em breve, que algumas já estão sendo adotadas, mas que o governo vai anunciar medidas
para mitigar esse tipo de situação. Vamos esperar pelo anúncio, né? Muito bem. Enquanto a Elô e a Gabi falavam, a gente mostrava imagens aéreas de Canoas impressionantes, feitas do avião pela equipe do ministro Silvio Almeida. Olha aí, gente, quem está nos ouvindo, vale a pena agora na tela. A gente não consegue entender bem o que é o leito do rio, né, onde começa uma área de campo, onde é a cidade, virou tudo uma coisa só, é algo realmente impressionante. A gente fica imaginando quanto tempo vai demorar para baixar, enquanto no interior do estado foi tudo muito rápido, né, Gabi? A água subiu, o rio correu e baixou, a gente já vê os escombros. Ontem o Leandro Demori trazia para a gente os escombros em Lajeado, em Estrela, Cruzeiro do Sul, ali no Vale do Taquari. Na região metropolitana onde está a Heloísa, em Canoas, as águas estão baixando muito devagar. Então a gente continua quase no mesmo lugar do que 5, 6 dias atrás. Vamos aguardar, vai demorar. A hora que baixar realmente é que nós vamos ver e vai cair essa ficha. Gabi, da minha parte, queria aqui agradecer, Elô. A gente tem algumas imagens ainda no interior do estado também para a gente mostrar aqui. Elô, obrigado pela sua participação. Boa noite, Elô. Obrigada, Elô. Bom trabalho por aí. Valeu. Viu, Gabi? Porque eu estava aqui vendo o Leandro Demori, está em deslocamento, né? A Elô está lá em Canoas. O Leandro Demori estava em Lajeado e agora está retornando para Passo Fundo, que é a cidade onde ele vive. Está no meio do trajeto. Então, não está conseguindo bom sinal para conversar com a gente, né, ao vivo, mas mandou algumas imagens. Ele gravou ao longo do dia em várias comunidades, em várias cidades. Acho que nós temos algumas dessas imagens aqui para mostrar. Ele saiu de Lajeado, passou pela cidade de Colinas, né, onde está essa escola. A gente está vendo agora na nossa tela uma resto de uma escola destruída pela enchente. Olha só, e a gente está vendo as imagens ali, bombeiros, né, enfim, a Defesa Civil toda trabalhando ali na região, as pessoas retirando os escombros do que sobrou dessa enchente. Olha, caderno, livro, resto do que parece ser a biblioteca da escola em Colinas, no Rio Grande do Sul. Eu estava vendo no mapa, olha aí, Escola Estadual de Colinas, bem pertinho de Lajeado, mas já subindo um pouco em direção ao norte. As cadeiras, as mesas ali, as carteiras, né, como a gente dizia antigamente, de aula. Então, são os escombros de uma escola pública no município de Colinas, né, feitas pelo Leandro Demori agora há pouco. Junto com o Diogo Zanata, né, que está trabalhando junto com ele ali. Grafista. Inclusive, amanhã a gente vai trazer no ICL Notícias Primeira Edição a reportagem completa a respeito disso. Olha só, as pessoas fazendo a limpeza, né, desses locais, como a gente disse, depois que a água baixa, o que sobra é o caos, é a destruição, a lama que tomou conta dessa escola. Na sequência também, o Demori ele passou pela cidade de Roca Salles, onde ele fez o registro de uma igreja muito danificada pelas águas também. A gente tem as imagens da população fazendo a limpeza desse lugar. A gente está olhando agora, né, como a água subiu e olha só o que sobrou ali dessa igreja. Vale do Taquari, Chico. Tudo isso são municípios no Vale do Taquari. Então, Colinas, Roca Salles, que é essa que está agora na tela, a gente observa aí os escombros, o que restou. São bairros que vão ter que ser removidos, né? Será que você consegue reconstruir no mesmo lugar? Não sei nem se as pessoas vão ter condição de voltar, né, para essa beira do rio ali, Chico. Algumas cidades, algumas prefeituras pensando exatamente nisso. Onde serão esses bairros? Para onde levaremos essas pessoas? Né? E aí você tem o retrato do dia seguinte. Que Porto Alegre, na grande Porto Alegre, você vai ter daqui a 40, 45 dias, por aí. Esse dia seguinte que o interior do estado já está vendo, Porto Alegre, Canoas ainda vão levar um bom tempo ainda para assistir, né? E o Demori depois seguiu. Olha a igrejinha aí. Uma igreja bonita ali no interior. No interior do Rio Grande do Sul, em Roca Salles. Depois ele chegou em Encantado, né, um outro município ali da região. Um destino a Mussum, né? No caminho de Mussum. Mussum, que foi uma das mais atingidas em setembro do ano passado e de novo submergiu. De novo, meu Deus do céu. É um sofrimento muito grande. Então, lembrando amanhã, Leandro Demori com a reportagem completa no ICL Notícias, primeira edição. Então, a partir das 8 horas da manhã, você acompanha o que o Leandro Demori observou por ali, por onde ele estava, onde ele percorreu. Pessoal, agora a gente vai falar sobre um outro assunto ainda ligado ao Rio Grande do Sul, mas é o seguinte, o ex-vice-presidente, o Hamilton Mourão, né, ele é um bolsonarista que deu uma trégua em meio a esse caos. E aí eu vou explicar essa história. Ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, aparecendo ao lado do senador Paulo Paim, do PT,
e prometendo trabalhar juntos para facilitar o destino aos recursos para as cidades gaúchas atingidas. O Paulo Paim, para quem não sabe, ele é presidente da comissão externa criada pelo senador para acompanhar essa crise, enquanto o Mourão vai ser o relator dessa história. Mas vamos entender essa história com o Guilherme Amado, que está aqui com a gente. Ele que estava de férias, né, Gui? Vamos falar com você mais uma vez. Tudo bem que, né, falar sobre tragédia não é bom, mas é bom falar contigo de novo. Bem-vindo de volta. Valeu, Gabi. Bom, obrigado. Muito bom estar com vocês. Oi, Rodrigo, Chico. O Mourão deu mais uma demonstração de que ele sabe aproveitar oportunidades para tentar se descolar de outros lados do bolsonarismo. Não é a primeira vez que ele faz esse tipo de movimento. Vamos lembrar que durante o governo do Bolsonaro, teve um momento que o Mourão dialogou com o Flávio Dino, né? Enquanto o Bolsonaro ele execrava os governadores do Nordeste, o Mourão criava pontos com o Flávio Dino. Gerou isso, inclusive, uma ciumeira na época. Isso foi em 2020. O Mourão ele coordenava aquele conjunto de iniciativas relacionadas à Amazônia do governo Bolsonaro, que não foram lugar nenhum. Mais atrapalharam do que contribuíram para alguma coisa na Amazônia. Mas ele conseguiu ali estabelecer um diálogo com o Dino. O Dino até elogiou ele na época e se enfureceu o Bolsonaro, enfim. Dessa vez, essa nova demonstração dele se a gente quisesse ser bondoso com ele, de senso de oportunidade, se a gente quisesse ser maldoso de oportunismo, o fato é que é positivo para o Rio Grande do Sul, né? Assim, pouco importa qual foi a razão que levou ele a isso, o fato é que é bom pro gaúcho, é bom para as cidades que estão sofrendo tanto como a gente está vendo. E se ele de fato trabalhar para conseguir mobilizar de alguma maneira recursos para o Estado, isso é bom, é para isso que o gaúcho votou nele, né? E fazendo uma dobradinha com o Paulo Paim, que é um senador com histórico de contribuição ao Estado e que sem dúvida a gente já esperava que fosse ter essa atitude mesmo, né? Não, Gui, é o papel de um senador, né? O papel de um senador da República. Eu vi nas redes hoje, ele já começou a apanhar do bolsonarismo. Mas é o que deve ser feito. A atitude, ele está falando com quem o elegeu. Ô Chico, e você não acha que também, e eu queria passar para o Guilherme Amado, é um indicativo de que ficar só nas fake news e ficar só inventando história, inventando maluquice, às vezes com base em alguma coisa, mas sempre saindo de uma meia-verdade para contar uma mentira, que é o que o bolsonarismo tem feito, não está colando muito? Porque me parece que a hora que o Mourão faz esse movimento, Guilherme, e em vez de ficar do lado dos bolsonaristas, dizendo que não sei o que, o governo não está fazendo, o Hang está fazendo mais, em vez disso, ele está do lado de um senador do PT. Mostra que a realidade parece, eu não sei, eu posso estar enganado, né? Parece que a realidade está se impondo até para alguns setores do bolsonarismo. Não seria um sinal disso, Guilherme? Eu concordo com você, Rodrigo. Eu comparo um pouco esse momento que a gente está vivendo com o que a gente viveu da Covid. E não à toa, eu acho que não é à toa que o Mourão está com essa posição, né? Ele na Covid ele também não foi contra a vacina, né? O Mourão não foi negacionista como o Bolsonaro. Ele se vacinou, ele defendeu a vacina, né? Defendeu no sentido de pregou a vacinação, né? Estimulou que as pessoas se vacinassem. A realidade se impõe, e aí a quantidade de gente que topa viver numa realidade diferente, num momento dramático como esse, dramático como aquele, diminui. Sim. Porque é a dureza da realidade batendo a porta, né? Naquele caso, milhares morrendo, daquela forma brutal que a gente viveu. Dessa vez também, né, dezenas e dezenas de pessoas morrendo, e cenas horrorosas, a gente vendo, nós que não estamos lá vendo a distância, os que estão lá vivendo na pele. Então também não tem
a teoria da conspiração cola menos, a desinformação cola menos, a manipulação tem menos espaço, o cara que quer fazer politicagem em cima da dor alheia, ele tem menos espaço também. É claro que existe, a gente está vendo vários casos, é claro que é triste, enfim, a gente vê as pessoas sendo manipuladas, caindo, mas eu acho que são bem menos pessoas, por exemplo, que acreditam numa fake news sobre o Rio Grande do Sul, ou pessoas que acreditavam em desinformação contra a vacina, do que pessoas que acreditaram em desinformação eleitoral, por exemplo. Eu acho que porque é isso, é o drama que está ali do lado, né? E isso eu acho que obriga as pessoas, puxa as pessoas para... É como se fosse uma coisa gravitacional, puxa para botar os pés no chão, sabe? É realidade total, um choque de realidade. É a água que entrou, as pessoas saíram de casa, não tem onde ficar, Gabi. E a água continua lá, como a gente estava mostrando agora há pouco com a Heloísa Vilela, Gabi. Sem dúvida. Tem um outro assunto que a gente quer tratar aqui também, Gui, saindo um pouco dessa história do Rio Grande do Sul, mas que também é fundamental, que é o caso Marielle, né? Fundamental. Hoje novidades, né? Novidades. Hoje a Procuradoria-Geral da República apresentou as denúncias do caso ao Supremo Tribunal Federal e aí a PGR denunciou o Rivaldo Barbosa. Para quem não se lembra, a gente traz aqui um pouco, é o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e também os irmãos Brazão, né? O Domingos e o Chiquinho Brazão. Essa denúncia também acusa o Robson Calixto da Fonseca, o assessor do Domingos Brazão, que é um pouco, eu acho que é a novidade dessa história também, o policial militar Ronald Alves de Paula, apontado como ex-chefe da milícia na zona oeste da cidade. Esses dois foram presos hoje pela Polícia Federal, essa história. Gui, conta um pouco pra gente, principalmente por essa perspectiva da novidade. A gente tinha a expectativa que a PGR de fato fizesse essas denúncias, né? Mas é importante mais um caminho, mais um passo que foi dado no sentido da gente ter um desfecho dessa história, né? E com novos envolvidos, né, Gabi? Isso. Os dois novos envolvidos são Robson Calixto da Fonseca, com o apelido de Peixe, e o PM Ronald Alves de Paula. O Major Ronald, esse Major Ronald é uma figura já conhecida do crime do Rio, está preso, inclusive. Ele foi chefe de uma milícia na Zona Oeste, de uma área conhecida como Muzema, uma comunidade conhecida como Muzema. E o Major Ronald, segundo a denúncia da PGR, ele participou do monitoramento da Marielle. E isso foi provado pela Polícia Federal por meio do cruzamento de antenas de telefone celular, né, aquelas chamadas ERBs, né? Estação radiobase, que são as antenas que as redes de celular usam para estabelecer a comunicação. E o Peixe, que era o assessor do Domingos Brazão, ele, segundo a PGR, não participou diretamente do assassinato da Marielle, do planejamento, mas ele integrava o grupo criminoso do Brazão de acordo com a denúncia, com as investigações da PF. Então, por isso, ele está sendo denunciado nesse grupo, nesse conjunto, por causa dessa ligação dele com o Brazão. É um passo fundamental. Agora, eles estão muito perto de se tornarem réus. O STF vai ter que analisar essa denúncia, muito provavelmente analisa essa denúncia esse semestre ainda. Vamos lembrar que o recesso do STF é em julho só, então a gente tem maio, 20 dias de maio, a gente tem junho inteiro, ainda tem uns dias de julho, e a pressão popular é muito importante para que haja essa celeridade, como está havendo até agora. Eu me lembro quando teve a prisão dos irmãos Brazão, eu fiz uma entrevista com Marcelo Freixo, eu falei isso. Eu falei, é importante agora ter a celeridade, né, Freixo? Porque se a gente esquece que os caras estão presos lá, daqui a pouco vem o Congresso e solta o Chiquinho Brazão, como quase soltou, né? Exatamente, sem contar que esfria a história. Tem que lembrar que quase soltaram o Chiquinho, que é o deputado, né? Isso. Houve uma operação, uma tentativa para valer. Então, é importantíssima a denúncia que corra e que a gente se livre dessa possibilidade de anistia ou qualquer outra tentativa maluca da vida. Vamos seguir aqui, gente, porque a gente vai voltar a falar do Rio Grande do Sul. Quero agradecer o Guilherme Amado aqui pela participação. Gui, mais uma vez, bem-vindo de volta. Bom falar com você. Até semana que vem. Um beijo.
Valeu, Beijo, obrigado, pessoal. Obrigado, foi bom demais. Valeu. Até mais, querido. A gente continua por aqui falando a respeito do Rio Grande do Sul, né? A gente já comentou várias vezes na programação do ICL que a tragédia, né? E que eu não gosto nem de chamar de tragédia, porque parece que foi uma força da natureza, né? Mas já era projetada desde 2015, um estudo que foi encomendado, inclusive, pela gestão da Dilma Rousseff. Em 2014, falamos sobre isso na abertura do programa, reuniu diversos relatórios que já previam uma série de eventos extremos até 2040. Esse texto, então, já apontava o aumento das chuvas no sul, assim como ondas de calor, secas pelo Brasil, colapso de hidrelétricas e elevação do nível do mar. Olha só a quantidade de alertas, né, gente, que os especialistas, os climatólogos já estavam trazendo para a gente. A gente vai conversar com uma das responsáveis pelo projeto Brasil 2040, que é a especialista em políticas climáticas, a Nathalie Unterstel. Nathalie, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda ao ICL. Muito obrigada, boa noite. Enfim, aproveito para me solidarizar e todos os residentes do Rio Grande do Sul. Acho que, por mais que a gente já soubesse, né, dos riscos, enfim, que estavam projetados, acho que ninguém espera, de fato, ver a materialização, e o que a gente está vendo é realmente desolador. Fundamental essa sua fala, Nathalie. Eu quero, começar perguntando a respeito desse relatório que foi feito por diversos órgãos de pesquisa, que custou, né, teve um custo, inclusive, de mais de 3 milhões de reais. E por que não se leva em consideração, né, o que faltou, o que não foi feito? Eu queria que você trouxesse aqui um resumo, talvez, dos pontos principais para quem está acompanhando a gente, da gravidade de não se fazer nada a partir desse estudo. Eu queria saber se o estudo, pelo que eu li, né, apontava especificamente a questão do sul do Brasil. Acho que era importante destacar isso, né, que o risco que havia para a região sul do Brasil, não só para o sul, né, mas importante que você traga esses dados para a gente. Bom, obrigada pela oportunidade. Eu acho que a essa altura é importante resgatar e gostaria até de esclarecer alguns pontos. Não foi um relatório, foram mais de 40 relatórios. Não era uma iniciativa pontual de cientistas, era um programa dentro da Presidência da República, dentro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que tinha, então, no governo enfim, entre 2013 e 2015, ela tinha obrigação precípua de pensar o desenvolvimento de longo prazo do Brasil. E não tinha como fazer isso sem considerar que o planeta já estava mais quente, que o clima já estava mais instável e que a gente projetaria isso, inclusive, de forma mais intensa para o futuro, a depender aí, né, das emissões, não só do Brasil, mas do resto do mundo. Então, é mais do que simplesmente um estudo, um alerta que alguém deu, foi algo estruturado e pensado para a gente reunir as melhores cabeças, algumas das melhores cabeças do Brasil, para que elas pudessem olhar de fato os riscos existentes, né? Enfim, em alguns casos até algumas probabilidades, e a gente gerar um monte de decisões, políticas públicas no mais alto nível de governo. Então isso durou mais ou menos 2 anos. A gente teve mais de 7 times envolvidos, assim, do calibre do ITA, do IME, da Embrapa, enfim, vários dos melhores pesquisadores e pesquisadoras desse Brasil, e numa interação direta, tanto com órgãos de governo, ministérios, agências, quanto sociedade civil, que estava ali muito perto, olhando, fazendo os olhos ali do que a gente estava realizando. Então, a gente passou por uma etapa de gerar cenários para 2040, 2070 e 2100, né, e ver esse choque, quais seriam os choques da economia. E claro, uma primeira coisa que veio dos modelos, né, dessas simulações que foram feitas, simulações matemáticas, foi que tem um aumento da temperatura, isso todos os modelos convergem, então já era óbvio que aconteceria, mas em relação a precipitações, ou seja, a chuva, né, os modelos nos diziam muito claramente que no norte e nordeste do Brasil a tendência mais expressiva era de ressecamento. Por isso, uma preocupação grande aí com a Amazônia, onde a gente tem, na época, principalmente, né, estava decidindo investimentos como a usina de Belo Monte. E para o sul do país, havia o oposto, um aumento muito maior, né, uma tendência de aumento. Não quer dizer que não vai ter estiagem, inclusive, isso a gente prevê, né, dias mais longos de seca e tal, mas uma atenção maior teria que ser dada a isso. E aí a gente começou a olhar o desdobramento, por exemplo, para a agricultura,
para as estações hidrometeorológicas, para as hidrelétricas, e a gente começou a ver como é que essas estruturas poderiam se comportar, como que o governo deveria preparar os seus investimentos públicos, né, para essa nova realidade. Eu não acho que eu sou a melhor pessoa para dizer o porquê que esse projeto, essa iniciativa foi interrompida, apesar de ser uma das coordenadoras, porque não foi eu que tomei essa decisão. Aliás, nós fomos, né, todos exonerados, assim, da noite para o dia, literalmente, e há, enfim, uma forte sinalização, né, dado o que aconteceu naquela época, enfim, já faz um tempo, mas de que preferiram se livrar dos mensageiros, porque as mensagens, elas eram muito difíceis. Tinha a ver com Belo Monte isso, Nathalie? Tinha a ver com Belo Monte? Eu acho que tinha a ver com a transição energética, e Belo Monte era uma parte importante disso, né? E nós chegamos a ouvir de figuras importantes que tinham a caneta da decisão aí na época, que elas entendiam que esse quadro que estava projetado, ele mudaria tudo mesmo no planejamento, né? Que talvez não se pudesse fazer aquele tipo de hidrelétrica, né, sem reservatório, nessas regiões em que a vazão, enfim, que a produção de energia ela já não daria conta, tá? Então tem uma associação, sim, mas quem deveria responder foram os que, né, dispensaram, que eliminaram essa possibilidade da gente gerar tantas políticas públicas. Chico. Nathalie, diante do que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, você acredita que relatórios, estudos como o que vocês começaram a fazer e 1000 outros relatórios importantes, alertas, você pega o Carlos Nobre, que você entrevistou essa semana, volta a fazer assim, alertas com um grau máximo de urgência. Você acredita que teremos esse assunto agora para valer, virando recursos públicos, virando emendas, virando tema na eleição municipal, virando algo decisivo no país? Olha, a experiência passada, Chico, nos disse que os tomadores de decisão, eles têm medo de reconhecer esses riscos, né? Eles preferem acreditar nas mentiras convenientes, de que não, isso aí vai demorar para acontecer, né? Então a gente ainda tem essa percepção muito forte de que não, deixa isso para lá, alguém vai resolver, né? As pessoas têm essa indisposição, né? Essa falta de esse apetite por aguentar qualquer risco. Exato. Agora, foi ótimo que você citou o Carlos Nobre, ele foi parte fundamental desse trabalho, ele era um dos caras que tinham caneta na mão na época no MCTI, no Ministério de Ciência e Tecnologia. O Brasil tem uma das melhores ciências climáticas do mundo. Então, por isso que eu não falo, a relevância do Brasil 2040 não era ter relatórios, não foi isso, mas era conseguir falar para os gestores, fazê-los entender que o risco era real e que ele era depois de amanhã, né? E esse amanhã, na verdade, chegou. O que eu acho, Chico, agora é que a gente está vivendo no Brasil aquilo que os americanos viveram no furacão Sandy, em Nova York. Eu acho que é o nosso momento furacão Sandy, tá? No sentido de que nós temos um estado que é um dos estados mais ricos da federação, e claro, tem muita desigualdade, tem muita gente pobre, né? A gente está vendo quão humildes são as pessoas mais afetadas agora, mas é um estado que poderia estar melhor preparado, né? E por que não está? Por que essa informação não está chegando? Então, eu acho que agora, até por risco de responsabilização civil, legal, né, por esses danos climáticos todos, essa roda vai girar. Eu tenho certeza agora que qualquer tomador de decisão que receber essa informação, sejam via relatórios, enfim, outros meios, vai ficar com muito medo de ter que responder na justiça pela falta de ação, né? E acho que esse risco agora se materializou e a gente vai ver mudança. Doa a quem doer. Tomara. Nathalie, eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu considero muito importante que esses relatórios, né, como você disse, dezenas de relatórios, já estavam mostrando que era, inclusive ele é muito importante hoje, porque ele estava apontando ali para 2040, e veja, a gente está aqui em 2024 já vivendo esse momento da emergência climática, né? Então a gente não vai esperar até 2040 para sentir esses efeitos. Agora,
Eu te pergunto, em relação a esses fenômenos climáticos, né, como é que a gente alerta isso, inclusive não só para a sociedade, né, mas principalmente para os governantes que precisam fazer políticas públicas específicas para contenção, resiliência de estrutura, enfim, para balizar toda essa situação. Mas como é que a gente muda essa mentalidade de só resolver os problemas quando eles estão acontecendo, né? Então, uma espécie de enxuga-gelo. E parece que quando a gente está falando de meio ambiente, as pessoas não conseguem olhar para frente, né? De que o clima ele precisa ser feito dessa forma, né? As políticas públicas são dessa maneira, é olhar daqui a 10, 20 anos. Será que agora que a gente viveu essa situação, a gente vai ter a preocupação de mudar, conseguir talvez mudar essa mentalidade para que isso seja feito agora e né, a gente pensando aqui que realmente olhar para frente é importante, porque a gente está vivendo o agora. Então, é isso que eu queria te perguntar, é nesse sentido, como é que a gente muda essa mentalidade, não só quando está acontecendo? Então, essa pergunta é muito boa, porque, em geral, as pessoas, vamos colocar aqui as autoridades, né, especialmente nesse momento em que a pauta climática virou, assim, um selinho, né? As pessoas querem botar no peito que elas fazem políticas verdes, que elas vão para COPs, que são as conferências das partes da Convenção de Mudança do Clima da ONU, virou um assunto muito pop, é interessante, né, aparecer falando no assunto. Mas quando a gente olha de fato para a realidade, especialmente local, estadual, e também, né, na União, a gente não vê essa materialização. A gente vê, assim, 1%, por exemplo, menos de 1%, ou melhor, 1,38% hoje do PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, né, ele está carimbado para ações que eles dizem ser de mudança do clima, tá? 1% para a gente fazer a transição, para a gente se proteger, né, é muito pouco. E isso, infelizmente, é o caso no setor privado também e nas várias instâncias de governo, né? Se fazem coisas muito pontuais e se fala, olha como a gente é a cidade de baixo carbono, né? O Rio de Janeiro mesmo agora tem isso. E isso está começando a gerar uma série de processos judiciais. A gente está vendo o mundo afora e aqui no Brasil a gente também está começando a ver esse questionamento. Peraí, você está fazendo propaganda enganosa, você precisa, né, realmente proteger a sua população, fazer o que precisa ser feito. Então, esse risco, né, o risco da judicialização, eu acho que ele tem começado a mover também um pouco, enfim, essa mentalidade, né, de que não vai bastar simplesmente colocar um selinho verde no peito, vai ter que realmente tomar decisões difíceis, encarar esses assuntos difíceis, né. Eu fico imaginando, por exemplo, né, hoje a situação dos tomadores de decisão, o presidente, o governador, enfim, os prefeitos envolvidos lá no Rio. A gente teve uma interrupção aqui. Do mal, porque eles possivelmente receberam esses alertas de diferentes formas ao longo do tempo, né? E agora eles devem estar pensando, mas eu fiz lá um pedaço do que precisava ser feito, né? Acho que Porto Alegre, em especial, a gente está vendo aí uma deficiência bizarra na infraestrutura, né? O pessoal tinha lá as eclusas, os diques e não operaram como deveriam, pelo que a gente ouve de relatos, o pessoal não sabia nem operar as bombas, né? Então, olha só o nível de negligência. De desmonte. A gente teve a prefeitura dando orientação completamente equivocada na hora da deslocamento da população. Então, preparo zero. Exato. Você teve a prefeitura que não gastou um centavo em prevenção. Então, a gente lembra que o vice-prefeito de Porto Alegre, ele é integrante de um canal que propaga o negacionismo climático, né? Um canal que tem esses documentários, vamos dizer, com muitas aspas aí, sobre o negacionismo climático. E eu queria aproveitar, Nathalie, eu acho que no meio de toda essa tragédia tem uma notícia aqui que é um avanço, eu acho, né? A pesquisa da Quest mostra que 99% dos brasileiros afirmam que as chuvas, as enchentes no Rio Grande do Sul têm ligação com o aquecimento global. Ou seja, o negacionismo parece que está perdendo de goleada, finalmente, né? Segundo a pesquisa da Quest, que está aí na tela, ela pergunta se você acredita que há uma ligação entre a tragédia no Rio Grande do Sul e as mudanças climáticas no planeta. 64% dizem sim, totalmente. 64% dos entrevistados. 30% dizem sim, em parte. E 5% sim, um pouco. Somando tudo, 99% de alguma maneira fazem a ligação entre mudança climática global e a tragédia do Rio Grande do Sul.
Como é que você encara esses números, Nathalie? Porque o negacionismo climático era um dos refúgios da extrema-direita, de fake news, etc. Parece que eles não vão mais poder se refugiar nisso, diante da realidade. Ou não? Como é que você encara esses números que estão aí na tela? Bom, primeiro, é uma pesquisa muito importante, é a primeira vez que a gente vê esse dado, né, esse dado de 99% da população entende, sim, que existe, né, que tem essa associação entre mudança do clima e um evento local, porque isso, as atribuições científicas já existem, já são feitas, mas a percepção popular, ela nunca foi tão forte. E que bom, porque ela tá calibrada com a realidade, né? Então a população está vendo. Tem um aspecto importante aqui que bom que ela está vendo, é tarde, né? Mas não é tarde demais. Eu acho que esse é o ponto agora. E aí volto no que foi trazido em pergunta antes pelo Chico. Nós temos eleições municipais pela frente esse ano e esses eleitores farão diferença. Esses eleitores vão perguntar para os vereadores, para os prefeitos, muito provavelmente, o que é que eles vão fazer, né, em relação à proteção, em relação a se preparar para esse momento do choque. Então, eu acho bastante animador, por um lado, né, porque é a primeira vez, de fato, que a gente tem uma massa crítica, né, fazendo essa associação e que tem o poder, realmente, de colocar questões perante a classe política. Então, eu estou muito curiosa para ver o que vai acontecer nas eleições municipais, especialmente aí no estado do Rio Grande do Sul, mas não só. E acho sim que o refúgio no negacionismo climático, ele agora foi para o corner, né? Foi colocado realmente aí num lugar onde ele deve estar, né? Porque eu esperaria que fosse 0, nem 1% aí a quantidade de da população enfim, que não faria essa associação, mas eu acho positivo. Isso aí. Muito bem. Muito bom. Inclusive, assim, só fazendo aqui uma observação, né, trazer uma informação de que até o IPCC, né, que traz informações sobre o clima, já deu uma ênfase da ligação da extrema-direita, que a extrema-direita se fortalece quando fala sobre aquecimento global, quando traz negacionismo a respeito do negacionismo global e mudanças climáticas, né? A Nathalie está balançando a cabeça aqui afirmativamente, pois justamente, né, assim que os políticos utilizam também dessa forma, é uma ferramenta de uso político para a extrema-direita também. Eu acho que ela quer falar, ela levantou aqui a mão, não é isso? Por favor. Eu queria só complementar, porque a gente tem 50 tons aí de negacionismo, né? Tem esse negacionismo como que vocês trouxeram aqui, que é do vice-prefeito, que está ali, né, ativamente disseminando informação terraplanista, por assim dizer, mas a gente tem outros tons que eu acho que agora estão sendo expostos e precisam ser desarmados, né? E a população agora tem condição também de abrir o olho, que é o que a gente chama dos mornos do clima, que é a turma que fala, não, existe realmente, essa história é real, né? A mudança do clima é real, mas fica tranquilo, não é com a gente, são as próximas gerações, a gente pode ir devagar, né? E aí, isso é particularmente importante, não só na extrema-direita, mas em outros, né, no espectro político, de esquerda, inclusive, porque esse é o argumento utilizado para a gente, o quê? Reforçar aí a aposta em petróleo, em gás, em carvão, né? É isso mesmo que eles estão usando. Então, eu acho que a gente vai ter esse embate, aliás, ele já está colocado, mas ele vai ser intensificado agora, de como é que a classe política como um todo, e eu acho que aí volta-se muito, né, pro atual governo federal, como é que ele vai agora justificar a continuidade, né, da exploração de petróleo, da expansão. E aí eu não sei se vocês sabem, mas eu acho importantíssimo falar isso aqui. O Brasil hoje está se preparando para se tornar o 4º maior produtor de petróleo do mundo até 2030. Então, nós também somos parte do problema. E a gente tem que fazer uma conversa muito séria sobre isso, porque daqui a pouco nós podemos ser processados por outros países pelas emissões que a gente vai, de certa forma, promover através disso. É muito delicado o que eu estou trazendo, eu sei que é muito duro de ouvir, porque a gente sempre ouviu que o petróleo é nosso, que o petróleo traz renda, e trouxe mesmo, mas nesse momento histórico, essa associação precisa ser feita e ela tem que ser encarada.
Quero agradecer aqui a Nathalie Unterstel, que é especialista em políticas climáticas. Muito obrigada pelo seu tempo, Nathalie, por trazer de forma tão didática, né, informações tão relevantes para a gente. Só que reforçando que essa informação, essa entrevista que a gente trouxe aqui, foi a partir de uma reportagem do Intercept Brasil, da Tatiana Dias, que trouxe, né, pela primeira vez esse relatório do Brasil 2040. Relembrou essa história, exatamente, né, que está lá de 10 anos atrás. Né? Trouxe de volta essa história que a Nathalie nos ajudou a contar de novo. Obrigada, até uma próxima, Nathalie. Obrigada. Boa noite. Boa noite, prazer falar contigo. A gente continua por aqui falando a respeito de notícias relacionadas ao Rio Grande do Sul. Olha só o que saiu agora. A Elô mandou pra gente, né, Heloísa Vilela, informando a gente. O Ministério das Relações Exteriores publicou nas redes sociais um agradecimento para o governo da Argentina pelas doações ao Rio Grande do Sul. Então, a gente está acompanhando aqui na tela, vou dar uma olhadinha aqui, porque na minha frente está muito pequena, mas a gente pode ler aqui no telão maior. O Brasil agradece à Argentina a solidariedade e o envio ao Rio Grande do Sul de 2 purificadoras de água e 72 mil pastilhas potabilizadoras, material prioritário para o atendimento da população afetada. O embaixador do Brasil em Buenos Aires acompanhou a decolagem da carga nessa tarde. Então, a abertura da base aérea em Canoas, onde está a Heloísa Vilela, inclusive, possibilitou agora há pouco a chegada e a distribuição da doação, esforço conjunto da FAB, órgãos federais e estaduais, portanto, então, trazendo 72 mil pastilhas, 2 purificadoras de água, importante para a população nesse momento, que estava até agora, inclusive, com um desabastecimento muito importante, né, Rodrigo? Continua o desabastecimento de água. Ontem, o ministro Paulo Pimenta contou que as purificadoras que foram levadas para lá, purificadores de água, estavam sendo colocados em operação. Isso demora um pouco, né, para transformar essa água que está lá, que é uma água suja, né, água que desceu cheia de restos de mata e tudo, e arrastando também esgoto misturado, ela possa ser purificada e possa ser usada pela população que está sem água ainda. Em boa parte. Não, essa é a questão mais urgente. É mais urgente a água. Porque sem água aumentam as doenças, as pessoas não sobrevivem. Né? Então, o mais grave nesse momento, na grande Porto Alegre, é a falta d'água. O interior do estado, acho que a situação começa não a se normalizar, porque é uma tragédia, uma destruição enorme. Mas não tem essa questão da água estar a 5 metros e você não conseguir beber, não ter água potável ainda. Né? Exatamente. Seguimos aqui, então, a gente vai falar agora, né, a gente estava trazendo informação do Rio Grande do Sul, mas hoje, como vocês sabem, se você não sabe, você está sabendo agora, a gente tem essa aula aberta e gratuita do Eduardo Moreira sobre finanças e investimentos. A aula já tem mais de 50 mil pessoas, gente, está imperdível. Caramba. Olha só, Chico, vai começar agora, 8 horas da noite, então se você ficar com a gente aqui nessa transmissão no nosso canal, a aula vai ser exibida aqui mesmo. O Edu vai trazer dicas, sugestões práticas para você aplicar hoje mesmo na sua vida. Então, importante, fica ligado aqui para aguardar pela aula do Edu, que está incrível. Vamos assistir a chamada, vamos ver. A gente já tem mais de 50 mil alunos no nosso programa de formação em educação financeira e investimentos chamado Investidor Mestre. Eu tenho 2 boas notícias para vocês. O primeiro é que a gente está lançando o Investidor Mestre 2.0, com plataforma toda reformulada, novas aulas, um monte de conhecimento novo para melhorar sua trajetória de construção de patrimônio. A segunda notícia boa é que, para celebrar isso, a gente vai dar uma das aulas desse novo curso aberta e gratuita para todo mundo. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Vai acontecer no dia 9 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E a aula foi feita de um jeito que todo mundo vai entender o que eu estou explicando ali, vai poder utilizar no seu processo de construção de patrimônio. Bora participar? Clica aqui e se inscreve. É isso aí, Investidor Mestre 2.0 atualizado, tudo o que você precisa saber para investir com sabedoria. Você acompanha a partir de agora. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Muito boa noite para você. Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Boa Viana. noite. Força Rio Grande do Sul. Força Rio Grande do Sul. Todos os dias a gente está aqui, continua forte nas informações e nessa corrente também. A gente volta amanhã a partir das 7 horas da manhã no Desperta e também no ICL Notícias, primeira edição. Você acompanha todos os detalhes da nossa reportagem com Leandro Demore, Heloísa Vilela, a gente traz tudo para você. Até amanhã, a gente vai estar firme e forte aqui nessa sexta-feira. Tchau, gente. Valeu.
Fala, turma! Chegou o grande dia da nossa aula, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. A aula vai ser às 8 horas da noite no horário de Brasília e você que está inscrito ou inscrita vai receber um link, a maneira de acessar a aula, 1 hora antes. Se você não está inscrito ou inscrita, se inscreve agora, é gratuito participar. E é uma aula que vai ser ali acessível para todo mundo. Vou ensinar desde o beabá até alguns conceitos mais sofisticados. E tudo vocês vão poder utilizar na vida de vocês para tornar esses mares menos difíceis de se navegar, tá bom? Um abraço e até de noite.